compartilhar. Oi, Inês. Se você puder ir falando, eu agradeço, porque eu tô com uma crise de alergia e eu tô um pouquinho cansada. Aí, se você quiser falando, eu vou contribuindo. Se puder, por favor. Isso, legal. Vou disponibilizar o nosso documento só porque eu acho que o Cláudio vai. É bom, né, para ver que ponto que a gente está. A gente conseguiu começar a escrever o projeto, a gente chegou numa temática de um encontro das comunidades tradicionais do Cerro como projeto, né? É, só que o que eu sinto, o nosso gargalo a gente não conseguiu chegar numa ideia central fixa. Assim, a gente teve essa ideia do encontro, mas foram as especificidades do encontro geraram muita discussão e a gente não conseguiu fazer os pormenores do projeto, tipo cronograma e orçamento e tudo, porque a gente teve essa ideia dos encontros, né? E a gente discutiu bastante sobre ser um projeto que realmente beneficia as comunidades tradicionais, onde eles têm fala e tudo. Mas, por exemplo, na última reunião que a gente teve, a gente não conseguia decidir se o encontro era de um dia ou de só um dia ou dois. Também, para muitas pessoas, não fazia sentido só um encontro, assim, seria muito mais coerente ter vários encontrinhos para ir reunindo as lideranças das comunidades, para depois chegar no encontro, mas foram coisas assim que totalmente fugiu do nosso controle, a gente não conseguiu chegar no... Amarração, né? Amarração, entendi assim que vocês tiveram muitas reflexões, né? Falaram sobre os princípios, né? Porque quando você diz assim, a ideia é que as pessoas tenham um encontro em que as pessoas tenham voz. Isso é um princípio importante, né? É de a gente ser o agente cultural que promove, mas que não rouba a fala das pessoas, né? Porque a gente está propondo para um outro, mas esse outro tem que estar no centro do processo, né? Então, nesse sentido, quando eu ouço também que alguém falou, não faz sentido se tenha um encontro apenas, está se considerando a necessidade de uma mobilização prévia. E essa mobilização prévia é a mobilização necessária para que esse projeto, que vamos dizer assim, é de vocês, se torne também um projeto dos próprios portadores desse saber, da ancestralidade, né? Enfim, então, vocês falaram muitas coisas que são muito pertinentes. A questão é amarrar. Como colocar isso dentro do projeto, dentro da estrutura lógica do projeto. Por isso que, assim, vocês trabalharam um pouco com a árvore de problemas e de objetivos? Não. Chegaram a trabalhar? Não, né? Aquela árvore de problemas e objetivos, ela é interessante porque ela nos ajuda a dar o norte, né? Porque quando você fala assim, bom, qual é o problema, afinal de contas, que esse projeto se propõe a enfrentar, né? Todo projeto nasce de algum problema, ainda que a gente pense o problema como algo que não é tão cabeludo assim, né? Quando vocês falam assim, um encontro de fazedores, de saberes e fazeres dos povos do Cerro, olha que legal. O pressuposto disso é que não há um encontro. O pressuposto disso é que o não encontrar dificulta a existência de cada um. O pressuposto disso é que o não encontrar dificulta toda a potencialidade que o encontro promoveria, em termos de visibilidade, em termos de reconhecimento, de valorização, né? Da pedagogia de trazer isso à baila, à vista para as pessoas, né? Para as pessoas que sabem que existe, mas que às vezes
essas manifestações ficam nos recônditos, né? Ficam ali muito limitadas, né? Então, ou que às vezes você tem um encontro muito específico, esses saberes aqui, nessa ideia aqui, é diversidade, porque a gente sabe que o Cerro tem festas bonitas, que promove encontros, por exemplo, de catopês, de marujada, não é isso? Porém, aqui a proposta é diversificação também. Então, a árvore de problemas, que se transforma na árvore de objetivos, ela ajuda muito na construção lógica. Porque quando vocês falam, o tema é tradições, saberes e fazeres deste nosso território, que é aqui o Cerro, né? Quando vocês falam que esse é o tema, qual que é o problema relacionado a esse tema? Não haver fomento, não haver encontro, visibilidade. Se vocês estão dizendo que esses são os problemas, qual que é aí os objetivos nascem. E quando nascem os objetivos, a gente começa a pensar nas ações. Quais são as ações que permitem, né, enfrentar os problemas e alcançar os objetivos do projeto? Então, aí a gente começa a ter mais clareza sobre as ações e sobre a necessidade de tempo para executar. Então, eu percebo claramente que tem algumas ideias aí muito ricas que estão carecendo de uma amarração. Eu acho muito interessante pensar nessa questão desses sujeitos que, às vezes, não têm voz, ou que têm voz só entre os seus, mas que são invisibilizados pela sociedade, ou que não têm espaços dentro das agendas culturais, ou que não têm, né? Enfim, ou que não são valorizados. Então, isso, por si só, já traz uma implicação metodológica em termos de ação, que tem a ver com o que alguém falou, que eu não sei quem foi, que disse que um encontro só não seria interessante. Porque, para fazer o encontro, veja só, a primeira coisa que se tem que fazer é inventariar, é mapear. Como é que você vai fazer um encontro sem mapear anteriormente? Não é verdade? Vocês vão fazer um chamado para as pessoas e aqueles que se manifestarem, ou vocês vão se valer de uma pesquisa que já existe, ou o próprio projeto vai desenvolver uma pesquisa, vai se transformar num inventário inicialmente de saberes e tradições locais, saberes e fazeres locais, que são os ecos da terra. O nome está bonito, hein? Está muito legal a ideia, muito legal. E a ideia do encontro é muito interessante, porque aí a gente tem como princípio a ideia de revolver a terra mesmo, né? De cavucar a terra, né? Aquilo que está ali existe, está sedimentado, mas que precisa ser cavucado para gerar uma certa efervescência, visibilidade, né? Então, nesse sentido, o projeto, o nome do projeto já está dizer muita coisa. O nome do projeto já diz muita coisa mesmo. Então, também achei, foi a Grazi, eu acho. Ô, Grazi, parabéns, viu, Grazi? Show de bola. Foi muito, muito criativo, né? Ecos da Terra. E olha só, pensando ecos da Terra como algo que tem algo a dizer para a gente também, né? E dessa relação da gente com o natural, na construção da nossa cultura, né? na nossa relação com o ambiente, na construção dos nossos saberes e fazeres, né? Então, está muito legal o nome do projeto, já diz muito. Então, pensa, eu entendo que, assim, o caminho é fazer o caminho. Qual que é o caminho? A árvore de problemas. Qual que é o problema, afinal de contas? Quais que são os problemas centrais? Porque quando a gente olha isso, e a gente vê isso lá na raiz, a gente começa a entender, né?
o que causa o problema, né? As causas do problema, lá na raiz, Lembram disso? A gente coloca um problema central e aí vai lá ver quais que são as causas desse problema, o que gera esse problema. E como é que esse problema aparece também, que fica, em vez de ser o caule, já é lá na copa da árvore, né, na parte superior, onde tem as folhas, né? Então, esse exercício ele é crucial, porque ele ajuda a gente a fazer o caminho lógico, sabe? Então, a minha sugestão é esse exercício, é voltar, dar um passo atrás e fazer esse exercício de identificar os problemas que estão gerando, né, o que estão motivando a escrita desse projeto. Porque aí a gente vai fazer um objetivo e, a partir daí dos objetivos, a gente começa a pensar a ação. Então, por exemplo, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu acho que seria muito interessante que esse projeto fosse pensado como algo de médio e longo prazo e que tivesse várias etapas. Então, não é um projeto que se encerra num evento de um dia, de 2 dias. É pensar nesse projeto como um projeto de continuidade, que vai necessariamente requerer pesquisa. Olha que eu tenho uma ideia de projeto bem parecida com essa. Deixa eu ver se eu lembrar. Esse projeto, inclusive, eu escrevi, eu posso compartilhar com vocês, se eu tiver com ele aqui. Eu escrevi esse projeto, que é um projeto para Cerro, para Milho Verde, que é um projeto de inventário cultural. Mas vamos lá. Agora eu estou tentando achar aqui o antigo projeto que eu escrevi. Tá? Para eu tentar... Não, mas enfim, ele é parecido e eu posso compartilhá-lo com vocês, porque de repente ele pode servir para alguma coisa. Não tem problema que vocês se apropriem, ajustem, enfim. O importante é que ele aconteça. Mas veja só, eu imagino que vocês tenham pensado... Então, eu estava falando anteriormente, eu penso que esse é um projeto de continuidade, não é um projeto que você termina com uma edição, porque uma edição é muito pouco. Então, esse projeto, o objetivo dele, ele só pode ser alcançado na medida que você tiver continuidade. Por quê? Ecos da Terra, Saberes e Fazeres dos Povos do Cerro, isso significa que há que ter pesquisa sobre todos esses saberes e fazeres, que significa mapeamento. Então, isso pode ser uma etapa do projeto. Mapear todos esses saberes e fazeres, inventariar todos esses saberes e fazeres, pode ser uma etapa do projeto. E vejam que um dos projetos que eu aprovei e que eu quero lançar lá no nosso Encontro Regional de Cultura é o inventário cultural para os 13 municípios, que a gente vai dar uma oficinas para as pessoas poderem aprender a fazer esses inventários, né? E cada município vai ter uma bolsa de R$600. Uma pessoa, um inventariador de cada município vai ser selecionado e a gente vai ter uma bolsa de R$600 para esse inventariador de cada município, que a gente vai dar oficina para ele fazer inventário. Né? Nós vamos chamar gente que trabalha com patrimônio cultural para falar sobre inventário, para, a partir daí, a gente ensinar a preencher uma ficha de inventário. Vamos dar algumas oficinas sobre fotografia, né, e vídeo, e essas pessoas vão poder, nos seus respectivos municípios, inventariar alguns bens culturais, alguns saberes, alguns fazeres e tudo mais. Quer dizer, esse projeto que a gente vai executar pode ajudar muito no desenvolvimento do projeto nascente aí no Cerro, né? Então, eu vejo que esse projeto de vocês é um projeto poderosíssimo
e que ele não se encerra no encontro, ele precisa ser pensado em múltiplas etapas, com vários passos distintos, inclusive, e sequenciais. Mapear, inventariar os bens é fundamental. Não sei se o Cerro, que é um município histórico, relevante para a cultura nacional, regional, estadual, tem já um mapeamento cultural, né? Se tiver, um tanto legal. Talvez não tenha. E esse mapeamento pode ser muito útil e muito rico para se fazer catálogo, fazer um site, fazer várias coisas. Então, a forma de visibilizar pode ser diversa, inclusive com encontro presencial. Então, se o objetivo é ouvir esses ecos da terra, dar voz para esses saberes e fazeres dos povos do Cerro, primeiro que a gente tem passo é saber quais são esses saberes e fazeres dos povos do Cerro. Tem muito mais coisa do que saber fazer queijo de leite cru, não é? Quais são esses outros saberes? Tem violeiros? E aí um caminho interessante da pesquisa é ver os bens que já são inventariados, que já são registrados, que já são tombados, que já são registrados. O João tinha levantado a mão, agora a Graziele levantou. Aí, só passar para o João, aí depois você fala, tá, Graziele? Por gentileza. Oh, pode deixar a Graziele falar primeiro. Tranquilo. Isso aí, João. Beleza, obrigado. Então, essas ponderações que você está colocando são importantíssimas porque eu sou moradora aqui do município de Cerro e eu percebo que a gente tem muita riqueza cultural, muita riqueza de saberes, como eu já falei anteriormente. Entretanto, o nosso município ele não tem foco nenhum nas riquezas culturais, principalmente das comunidades rurais. E aí, só da gente olhar como que foram construídos os editais, né, da PNAB no âmbito municipal, a gente percebe quem que são as pessoas que são excluídas. E eu também já falei anteriormente que eu atuei como integrante, né, de um núcleo para o Encontro Cultural de Milho Verde, que teve como objetivo justamente fazer esse levantamento dos saberes que existiam no âmbito das comunidades quilombolas, e nós conseguimos fazer o levantamento de muitas pessoas com saberes riquíssimos, e a gente tem esses dados, inclusive, de quem são essas pessoas e onde estão. Só que, como eu já coloquei para os colegas, não são apenas as comunidades quilombolas aqui do município que possuem saberes, tem outras comunidades, e aqui eu estou falando também até no nível mais amplo, porque quando eu tinha 18 anos, olha que eu estava, assim, eu considero que eu estava bem nova. Quando eu tinha 18 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa entidade que se chamava Associação Clube de Mães, que estava localizada em São Gonçalo do Rio das Pedras. Infelizmente, essa associação ela foi fechada, mas eu trabalhei com várias comunidades do Cerro, e aí não só pensando no âmbito das comunidades quilombolas, mas no âmbito das comunidades rurais, negras, das comunidades tradicionais que tinham no município, e as pessoas, elas tinham conhecimento, né, na época que eu trabalhei, eu fiquei trabalhando durante 2 anos, eu pude identificar que muitas comunidades rurais, as pessoas tinham conhecimentos tradicionais, conhecimentos de vida, saberes e fazeres que são importantíssimos do ponto de vista cultural, do ponto de vista da manutenção das tradições, da preservação, né, das características culturais da nossa região. E quando a gente, quando se ouve falar o nome do Cerro, só se fala no queijo do Cerro, né? E aí o queijo do Cerro também ele só está voltado para as pessoas que são integrantes da cooperativa que tem do queijo, mas as pessoas que realmente trabalham para poder fazer com que o queijo seja reconhecido também nacionalmente e internacionalmente, essas pessoas, elas sequer são mencionadas em nenhum desses reconhecimentos. E eu acho que esse projeto, né, como eu já falei também, ele é muito importante. Foi uma das discussões também que a gente teve enquanto grupo, né, daqui do Cerro, era se a gente, nesse primeiro momento, pensava nas comunidades ao redor de Milho Verde, ou se a gente pensaria
nas comunidades rurais, negras, tradicionais do Cerro, de uma forma geral. Eu acho que sim, nós temos condições de pensar esse projeto até não apenas como exercício, mas também como algo que possa ser realmente incrementado na prática. Mas a gente, como você já falou, precisa fazer esses levantamentos, né? E não é uma coisa que é fácil, porque a gente teria que ter que ver justamente nessas comunidades quais são, onde estão essas comunidades, quais são os saberes que existem, mas a partir dessa vivência que eu tive com o encontro cultural, e eu também eu tenho um olhar totalmente voltado para a questão das tradições. Eu formei agora como advogada, entrei no curso de direito justamente por causa disso, porque eu percebo que as minorias aqui no município de Cerro, elas não são valorizadas, não são consideradas em nada, absolutamente nada. Nós sempre ficamos de lado e eu acredito que nós precisamos, né, de projetos, seja no âmbito cultural, seja nos outros âmbitos, que realmente tenham um olhar voltado para essas tradições. E eu percebo também, eu acho que eu sou uma jovem ainda, mas eu sou uma jovem bastante atenta a essas questões, assim, dessa preservação e da valorização desses saberes e fazeres que existem na minha comunidade, nas comunidades rurais, que são minhas vizinhas e que eu considero também que são minhas, porque eu cresci aqui na região, cresci na zona rural, tenho contato com praticamente todas as comunidades, conheço um pouquinho da realidade de todas as regiões que estão aqui mais localizadas perto de Milho Verde, há algumas também que estão para além de Milho Verde, mas eu percebo que a gente tem que aproveitar que nós estamos num governo que também valoriza os saberes e os fazeres que a gente tem para poder valorizar, né, esses conhecimentos, principalmente dos mais velhos, né, porque muitas pessoas já se foram e esses saberes eles acabaram ficando perdidos. Então, eu acho assim que esse projeto, assim, eu vejo o projeto não apenas como exercício, mas eu vejo um projeto que tem um potencial realmente para ser angariado em vários editais culturais, em vários editais de desenvolvimento de projeto mesmo, e que tem muito a somar para a tradição das pessoas que moram aqui no município de Cerro. Eu falei demais um pouquinho e também peço desculpa que minha voz está um pouquinho ruim, porque eu estou com uma crise alérgica que está me incomodando bastante, mas é isso. Deu para ouvir bem, tá? Ficou muito claro. Você fez uma justificativa do projeto, né? Muito consistente, por sinal. Então, acho que a gente pode se basear muito nesse argumento que você trouxe aí, né? E um deles é justamente como que os processos de patrimonialização, de reconhecimento dos bens culturais também geram possivelmente apagamentos. Porque, por exemplo, a questão do queijo exige certificação, né? A Emater acompanha em cima, o IMA acompanha em cima, e tudo isso gera um processo que eu já vi em outros lugares, como, por exemplo, em Araxá, né? Em que essa produção fica restrita a um certo segmento que já está atuando no mercado, inclusive no mercado que tem conexão internacional. E aí o saber popular de alguns segmentos que não têm a condição de atender a todos os requisitos técnicos e legais que a Emater, que a legislação traz, ficam, de certa maneira, até coibidos na prática, né? Então, tem esse aspecto. O outro que você falou, que eu acho que é muito interessante, entre outros tantos que você falou, é o fato de que, quando se cria um ícone, né, para um município, queijo, cerro, cerro, queijo, né? A gente acaba com isso, de certa maneira, perdendo de vista uma série de outros elementos e os olhares, as políticas, a perspectiva do turista que vai, tudo gira em torno desse ícone, né? E se perde um pouco da diversidade. Então, você trouxe muitos elementos aí na sua fala que são a justificativa do projeto, além do fato, ou seja, você está falando, tem uma riqueza que vai muito além do queijo, né? Você pode começar a justificativa do projeto, inclusive de forma bastante ousada, dizendo queijo cerro é muito mais do que o queijo de leite cru, né? Quer dizer, que o cerro
é muito mais diverso e a região é muito mais rica do que esse saber. Quer dizer, não é para falar contra o queijo, mas é para dizer como que às vezes um ícone acaba gerando alguns apagamentos, né? Mas, enfim, a justificativa está aí muito bem feita. Muito, é só escrever. Só escrever. Se vocês têm dificuldade para escrever, eu não sei se é o caso, um recurso que se pode ter, e isso é legítimo, não acho que é um problema, desde que seja feito de forma correta, né, justa, é falar. É falar e gravar, e depois a própria inteligência artificial pode ajudar nesse sentido. Não acho que é um problema, não. Isso aí não é proibido, não é crime, né? Tem que ser feito com parcimônia, com cuidado, né? Mas ela ela produziria um texto a partir da sua fala, daquilo que você está expressando, e aí depois você pode corrigir, enfim. Só estou falando aqui em caso de dificuldade. Eu não uso muito, eu gosto de escrever o meu texto. Vai lá, João. Bem-vindas aí, Marli, e quem mais que chegou, que falou até que está com gripe, melhoras. E aí, gente, boa noite a todos. Bom, gente, eu vi assim no nosso conversas aí, 4 reuniões que a gente fez, né? Aí foi assim que a gente conheceu pessoalmente. Conheço só 2 pessoas que estão no grupo, 3. Mas eu vejo assim, medo que aconteceu, que todo mundo ficou, por causa que o pessoal fala, como que a gente vai fazer esse levantamento? Nossa, como que vai ser? É muita coisa, não sei. A outra coisa também que assustou foi a questão do deslocamento. Ah, mas o pessoal é idoso, vai trazer o pessoal mais velho, dos idosos da comunidade, né? Os mestres e as mestras. Ah, mas aí a gente vai ter que alojar eles muito bem. E aí eu pontuei uma coisa aqui, ó. A gente vai fazer um projeto para valorizar os mestres e grupos, a tradição cultural local. Então vamos tentar pensar o projeto de forma que os recursos que forem ser viabilizados para o projeto, ao invés de ficar na cidade, os alojamentos, fossem para, vamos dizer assim, para os centros culturais das comunidades, que algumas já têm. Ao mesmo tempo, tentar desenvolver uma vontade das comunidades que não têm um espaço cultural, não têm uma associação, começar a adquirir, porque isso aí para mim que é o progresso, de certa forma, que as pessoas ganham voz quando elas se organizam dessa forma, né? Ter um centro cultural, né, ali que vai reunir as problemáticas do local, e as pessoas vão se reunir, vão ter voz para ir numa prefeitura e tudo mais. Então, quando a gente chega nessa ideia, mas vai ficar muito grande. Eu até comentei com o pessoal sobre a questão que existem projetos municipais, projetos estaduais, existem projetos federais. Então a questão, vai gastar muito. Isso depende do que a gente for escrever. A gente pode escrever um projeto de R$100, não é isso, Cláudio? Ou um projeto de 15 mil, ou um de 50 mil, ou um de 100. Sim, a gente vai fazer o projeto. Tem leis que abrigam certos projetos e outros projetos. Tem leis que é só projeto de alto valor que vai entrar ali. Entendeu? Tem outras leis que é só projeto de baixo valor. Mas em relação ao levantamento, que você disse que tem um projeto também não é crime, também não é roubar, não é fazer colar, vamos dizer assim. Mas a gente pode utilizar de recursos, inclusive de recursos de mapeamentos alternativos. A gente tem um grande homem aí, que é o presidente da Federação Quilombola, que é o professor Matheus, né, o doutor Matheus. Ele é uma pessoa que tem um material que a gente pode estar buscando com ele, com a galera dele, né? A gente tem também aí o Frei Gilvander, não sei se você conhece ele, Cláudio. Cara muito legal, gente super acessível também, já tem um levantamento. A gente é da Pastoral da Terra. Então, essa questão de levantamento, consegue ter um levantamento. Aí, inclusive, alternativo, de pessoas que não são dessa elite que é seletiva. Entendeu? Pessoas alternativas que vão estar buscando justamente a pessoa que tem reconhecimento
E eu vejo que é isso, é pegar e escrever, organizar essas ideias mesmo. A inteligência artificial, se a gente usar, por exemplo, eu uso ela inclusive para aprender várias coisas, saber perguntar bem. Você coloca lá, ó, eu tenho esse material, meu objetivo é esse, eu quero alcançar isso, tarará e tarará. Ela escreve para o projeto todo, com detalhe e tudo mais. Se você quiser depois ele perguntar, mas eu tenho uma dificuldade, como que eu vou executar isso? Como que eu poderia fazer isso? Ela vai lá e responde para você, fala várias ideias de como você vai fazer. Ela fala até demais, entendeu? É confuso. Então, porque a ideia mesmo em si, que é a alma do projeto, assim como você conseguiu ver, eu também consegui ver desde o início. Eu vi o texto aí da Graziele, tudo, desde a nossa conversa, eu vi, ó, esse aqui é lindo demais, eu tenho que fazer esse real. É isso, gente. Foi mal a fala alta e longa. Tranquilo, João. Eu queria só destacar uma coisa que você falou, João. Você falou assim, você começou falando assim, o medo do pessoal, ou o nosso medo, é porque a ideia, ela é muito poderosa. A ideia do projeto é muito poderosa, ela é grande, ela é grandiosa, ela é vultuosa e ela exige uma vida. Talvez por isso a gente fique com um pouco de receio, porque a gente começa a desembrulhar um tema, né, que vai gerar outras coisas, enfim. Então, eu acho que, assim, um ponto é esse, para a gente perder o medo, é pensar, isso é projeto de longo prazo, a gente precisa ter a ideia geral dele e pode ir fazendo em partes, né? É igual quando a gente pensa em uma casa, que a gente pensa lá, uma casa, sei lá, com 5 cômodos, mas em certo momento eu consigo construir 2. Eu vou começar com 2, mas o meu projeto é de 5 cômodos. Então, eu penso assim, o projeto é grandioso, é poderoso, potente, e não dá para ser tímido com ele, tem que ter ideia de coisa, tem que pensar em longo prazo, tem que pensar com gana do tamanho do projeto. Não adianta ter uma ideia maravilhosa como essa e na hora de conceber o projeto, pensar uma coisinha minúscula. Porque, vamos fazer um encontro de um dia, uma vez na vida. Poxa vida, né? Isso não vai trazer grandes resultados. Pode trazer alguns, mas grandes resultados, alcançar os objetivos que justificaram a escrita de um projeto, provavelmente um dia não vai não. Então pensem no projeto grande, pensem porque a ideia é grandiosa. E isso não é presunção de ninguém, não. É porque a ideia nasceu grandiosa porque é grandioso o patrimônio cultural do Cerro e da região, né? Então, vai lá, Inês. Tá. Então, assim, a minha dúvida é prática. Sim, vamos lá. Porque, assim, hoje é quarta-feira, nós temos que chegar no encontro sexta-feira. E eu estou achando, assim, completamente impossível dentro das demandas que a gente tem, porque a gente conseguiu se reunir uma vez por semana para conversar, e geralmente foram 4, 5 pessoas, e assim, a gente com muito custo conseguiu chegar até aqui. Eu queria saber assim, o que a gente tem, o que é possível de a gente levar para apresentar. Posso te interromper e te tranquilizar ao mesmo tempo, a vocês todos. Nós não estamos com a expectativa que vocês apresentem o projeto pronto lá no Encontro Cultural. A gente está com a expectativa que vocês mostrem como que vocês trabalharam, que vocês digam assim, olha, nosso grupo se reuniu, fez 4 encontros online, partimos de uma ideia assim, assim, assado, e chegamos a esse ponto aqui. E trazer para a gente, inclusive compartilhar com os demais, exatamente onde é que moram as dificuldades, os dilemas, sabe? É mais rico vocês mostrarem para a gente o processo do que o produto. Se vocês estivessem mostrando o produto, bacana também, ótimo. Mas lembrem-se que depois do encontro cultural, nós vamos ter as mentorias.
as tutorias, né? Não vão ser muitos encontros, mas a gente vai ter alguns encontros para vocês tentarem consolidar os projetos culturais, né? Então, tudo que foi feito até agora é o avanço que vocês conseguiram, depois de muito trabalho, de muita reflexão, né? Lá no encontro, vocês vão ter a oportunidade de compartilhar a ideia com os demais e vão ter um panorama, vocês vão ver os outros projetos dos outros municípios que estarão lá, que estão nascendo. E aí a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas pontuações com vocês sobre esses projetos. Mas a consolidação deles a gente está prevendo para o mês de novembro, tá? Na última etapa do nosso projeto, que é a etapa que a gente vai dar essas tutorias, né? Que a gente tem que organizar com vocês. Mas é importante que, óbvio, que vocês avancem ao máximo. Aí, eu penso que só uma vocês... perguntinha. Eu posso fazer uma apresentação com o Data Show lá e a gente... Sim, ótimo. Vai ter Data Show disponível, tá? E aí pode ser no PowerPoint, se vocês quiserem apresentar aqui também no Word, não tem problema. O importante é o que a gente vai discutir, o que vocês vão falar, né? Se não tiver acabado, nós vamos falar do processo de construção, vamos falar das dificuldades, um pouco dessa recomendação que eu estou dando aqui da árvore de problema e árvore de objetivos, eu daria lá, se vocês me falassem lá pela primeira vez. Então, a gente está antecipando um pouco o que vai acontecer lá. As pessoas vão ter a oportunidade de visualizar, o que a turma do Cerro pensou, cara, que legal, nossa, e aí, como que isso se materializa, esse é o ponto. Basta fazer um encontro para chamar as pessoas e encontrar essas pessoas todas no dia? Mas e aqueles outros que estão lá nos recônditos que nem são vistos, que são os invisíveis, os invisibilizados até? Será que não faz mais sentido nessa primeira etapa do projeto, como eu falei anteriormente, buscar o conhecimento sobre todo o patrimônio cultural? Então, talvez esse projeto se inicie com uma primeira etapa que seja de pesquisa, de mapeamento. Quando eu falo de mapeamento, qual que é a diferença do mapeamento para o inventário? Que o mapeamento ele tem uma perspectiva de identificação, localização sem grande profundidade. Já o inventário, quando ele se faz em relação a um bem cultural, ele procura caracterizar com maior nível de profundidade esse bem cultural. Então, talvez o momento seja de mapear, para depois inventariar, e a partir daí se pensar no encontro. Pensar em dar visibilidade por essas formas. Porque quando você mapeia, você já tem uma forma de fazer uma visibilidade. Você pode tirar um mapa com a localização geográfica de todos os bens que foram identificados e com uma caracterização bem breve de cada um deles. Quando você inventaria, aí já começa um processo de aprofundar o conhecimento sobre cada um desses bens, né? Esse processo é um pouco mais exigente do que só mapear. Tá claro isso para vocês? Depois, se uma outra necessidade é visibilizar, mostrar a diversidade e fazer com que essa diversidade se encontre, acreditando que o encontro gera efervescência, gera troca, é benéfico para a cidade, para as pessoas, para cada um desses sujeitos, que eles vão se sentir fortalecidos, aí sim vem um encontro. Aí vem um encontro. Mas a visibilidade pode vir do mapa, pode vir de um catálogo, pode vir de um site onde tem todos os bens inventariados, com uma descrição. Percebe, assim, como que várias iniciativas, vários passos podem ser dados, e em cada um desses passos vocês podem atender a todos os princípios. Um princípio que vocês falaram é de dar voz. Pô, vamos colocar na equipe de pesquisa gente que coordena e que entende disso, mas vamos trabalhar também para que as pessoas aprendam a mapear o próprio patrimônio. Pessoas que não têm um estudo. Percebe, assim? A pessoa lá da comunidade que nunca fez isso, mas que pode
partir de uma orientação, entende? Isso é seguir um princípio de democratização, do fazer, né? De fato, garantir que os sujeitos que são os interessados diretamente no projeto estejam envolvidos desde o primeiro momento. Fazer um momento de abertura do projeto, uma boa divulgação do projeto e chamar as pessoas a colaborarem é algo importante também que vai responder a esse princípio do dar voz, do empoderamento das pessoas, né? Então, percebe assim, que eu estou vendo do que vocês estão falando, é algo muito poderoso, muito grande, que exige passo a passo. A Grazi saiu, né? Ela saiu aqui, deve ter caído, né? Eu não vi, não percebi. Mas vai lá, João. Bom, eu acho que é isso, cara. A gente fazer a comunidade ter voz é o que há, né? O mundo sempre oprimiu as pessoas periféricas. E esse projeto é um projeto que tem uma ideia de dar voz para as pessoas periféricas, entendeu? Sim. Que é justamente as comunidades que não estão dentro do fluxo ali da elite. Olha lá, ó, Perfeito. a Grazi voltou. Isso é um princípio do projeto, né? É um princípio que tem que estar permeando cada ação dele. E é difícil Isso. demais conseguir colocar uma pessoa, por exemplo, um neto de um mestre ou de uma mestra, para ele ficar abrindo uma videoconferência para o mestre e a mestra participar, por exemplo. Entendeu? Para ele poder aparecer ali, conversar e trocar ali, porque às vezes é difícil o mestre um idoso ir. Tem um lugar que não tem internet também. Então, Sim, como é que a sim. gente. Aí, por exemplo, no baú tem o centro lá e tem uma internet. Aí a internet é um cartão de chip que coloca lá que tem uma internet lá. Durante tantos gigas por mês, se eu não me engano. Muito tempo que eu não vou lá, eu não sei. Mas tinha isso. Fora isso, tinha algumas pessoas mas muito poucos planos de celular, né? Sim. Tem lugar que nem pega internet. Isso é um limitador, mas não é uma coisa que inviabiliza, né? Então, assim, isso é um ponto que a gente tem que considerar no projeto, porque isso, inclusive, vai implicar, de fato, na construção de estratégias para driblar essas limitações, né? Então, muita coisa tem que ser feita em loco, que bom, né? Uma das limitações do projeto Conexões, por exemplo, é que a gente está fazendo tudo online e está conseguindo viabilizar um encontro de todos vocês em um determinado espaço. Mas o nosso desejo e interesse era que a gente pudesse fazer uma expedição por cada município. Quem sabe mais adiante a gente não vai fazer isso. Mas, por enquanto, vamos nessa reunião que estamos fazendo aqui. Então, assim, eu acho assim que vocês não podem se assustar um pouco com o caos inicial. Lembra que eu falei para vocês? Projeto, geralmente, no início é muito caótico. Ainda mais construindo com muitas pessoas. Muitas ideias, um fala uma coisa, um fala outra, até as pessoas entenderem quem assume cada papel no processo, quem que escreve, quem coordena a reunião, porque isso para uns pode só sugerir que a pessoa quer ter poder, mas não é. Um grupo tem pessoas com diferentes características e habilidades. Se alguém escreve bem, esse alguém se prontifica e vai escrever, né? Enfim, vai potencializando para os outros também escreverem depois. Mas isso que vocês fizerem em 4 reuniões é muita coisa. É muita coisa. E não tenham medo do tamanho do projeto que vocês estão concebendo. Ele é grande. Não pode perder a equipe, né? Porque eu, por exemplo, fui fazer um projeto, eu escrevi sozinho, depois fui tentar fazer a equipe depois do projeto construído. Nossa senhora, é difícil demais, entendeu? Porque essa sintonia, você ter uma equipe e ter já essa ideia, igual você tá falando aí, de ter as pessoas já se colocando no seu lugar, respeitando o lugar do outro,
e tipo, para fazer a coisa acontecer mesmo, isso aí para mim que é a base de tudo, entendeu? Porque o sonho do projeto, a ideia pode ser maravilhosa, mas se não tiver esse sentimento mútuo, sabe, de uma equipe forte para um proteger a retaguarda do outro e se fortalecer ao invés de se derrubar, entendeu? É tipo Sim. isso. Isso é importantíssimo, cara. E assim, no Conexões, por exemplo, eu já conheço o Godoy e a Lu há muitos anos, conheço a Lívia há menos tempo, a Laura há menos tempo, conheço a Alquia já há um bom tempo também. Sou amigo de todos, né? Mas, assim, no desenvolvimento do projeto, o mais legal é a sintonia que rola. O respeito, todo mundo se ajudando. Mas já existem funções bem definidas também. O que cada um faz. Então, isso é muito importante. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que vocês fizeram muito até agora. Tem esses embrólios, essas dificuldades que são próprias de um processo de construção naturais, ainda mais numa construção coletiva, porque uma construção coletiva exige escuta, acomodação de ideia, e ali tem muita coisa boa que nasceu aí do que vocês falaram para mim até agora. Né? Mas o que eu posso dizer para vocês é, sem entrar em detalhes do projeto, é que o título já diz muito do projeto, que vocês já fizeram 4 reuniões, que trabalharam bastante, que tem princípios bastante inspiradores de empoderamento, de diversidade cultural, né? De dar voz às pessoas, o que significa empoderar, em um certo sentido, de conhecimento, porque, né? De usar a possibilidade, o encontro, ele é potente, porque as pessoas que fazem as mesmas coisas, que lidam com coisas parecidas, ou às vezes com a arte, com as artes manuais, ou com saberes. Enfim, essas pessoas que estão um pouco fora da lógica, né, do sistema, no sentido desse sistema que é exigente quanto ao modo de viver, ao modo de trabalhar, de lidar com o tempo. Essa galera também é revolucionária nesse sentido, porque, né, é uma galera resistente à inserção dentro do modus operandi dessa vida moderna capitalista. Então, assim, o encontro é potente, tudo isso. Eu vejo um projetaço de longo prazo, que precisa ser pensado como um todo, mas que esse todo é grande, não precisa ter medo dele, mas que deve ser feito em partes. Né? Não dá para fazer tudo que um projeto desse tamanho requer em um evento, em um ano. Então, isso aí é um convite a vocês continuarem juntas, trabalhando, né? Juntas, fazendo isso tudo, construindo isso aqui. Porque isso pode ter um vulto, inclusive do ponto de vista de pensando o projeto como força, isso pode ser um projeto que tem repercussão nacional, entende? E até internacional, por que não? Quando eu falo isso, é para vocês verem que o negócio pode pode florescer. E quando eu falo de repercussão, eu estou falando de como que esse projeto pode entrar nos editais, porque o que interessa para ele é a repercussão que tem com as comunidades, com as pessoas do lugar. Mas aí, essa repercussão, ela precisa ter os próprios sujeitos como porta-vozes, em boa medida, daquilo que é o fazer, que são saberes e fazeres dos povos do Cerro, né? Não sei se eu estou ajudando, mas se eu estou atrapalhando, se eu estou confundindo mais vocês, mas, assim, a partir do que vocês falaram, eu vejo um pouco esses pontos aqui que eu tenho que trazer para vocês, sabe? Você quer mostrar mais um pouquinho da estrutura? Então, vocês estão aqui com o que é o tema, o objeto. Quer falar um pouco mais, vocês aí? A gente já foi falando muita coisa, né? Então só mostrar assim o que a gente já tem, né?
Aí, essa aqui foi, o azul é sempre um comentário, né? Aí aqui é o que a gente já tinha escrito, porque a gente foi seguindo o que, né? O tema, o objeto. Aí depois a gente fez a justificativa, que esses escritos, a Grazi e o Matheus fizeram bastante disso, a gente foi revendo, aí tinha comentários, né? Uhum. Aí foram muitos comentários, né, sobre as coisas. A gente chegou nos objetivos, os objetivos específicos. Posso ver? Os objetivos específicos. Mapear, tá aí, ó. Mapear e registrar as comunidades rurais tradicionais do Cerro, dados secundários ou primários do campo, coletar e sistematizar informações e relatos dos saberes tradicionais e modos de vida, organizar um encontro presencial. E vocês já falaram tudo, entendeu? Aí a questão é, para entrar para um projeto, um edital, pensando praticamente agora, talvez vocês tenham que trabalhar um primeiro objetivo específico. Entendem o que eu estou falando? Porque esses objetivos todos, eles são vários projetos. Sabe? Você pode, por exemplo, começar com o objetivo 1 e como é que você concretiza? Faz uma pesquisa de dados secundários. O que a gente chama de dados secundários? É você buscar nas bases do IBGE, buscar no próprio acervo do município, buscar aquilo que já existe de dado produzido, né? Enfim, e fazer um trabalho de campo também para mapear. Então, imagina, isso já é um negoção, já é um trabalhão, já é um projetaço. Feito isso, vamos para outra etapa. Nesse projeto aí de mapear, a gente vai ter um mapa, imagina um mapa do município do Cerro, muito bonito, com todos os bens culturais e tudo mais, né? Bastante diversificado. Eu vou até pegar um que eu tenho ali, que eu peguei numa feira de queijo em Araxá, e que tinha um mapa do Cerro. Só um minutinho. Vocês devem conhecer esse material aqui, olha. Conhecem? Não conheço. Esse material foi divulgado lá no Encontro Internacional de Queijo, que mostra aqui, olha, mapa turístico cultural do Cerro. Então, ele tem aqui algumas informações sobre o modo artesanal de fazer o queijo, patrimônio material. Aí mostra aqui a banda do Santíssimo Sacramento, a festa de Nossa Senhora do Rosário, gastronomia, patrimônio, ecoturismo, turismo religioso, turismo medicinal, artesanato, tropeada, turismo rural, enfim. Estou mostrando para vocês um tipo de material que é possível produzir. Leva para a gente no encontro. Vou levar. Esse aqui é do queijo da região do Cerro. Esse aqui é só sobre queijo. E esse aqui é a festa do Rosário, falando da festa do Rosário. Então, tem alguma produção, né? Isso aqui mostra para a gente que tem alguma produção no município do Cerro, né? Sobre bens, patrimônios culturais, né? Então, assim, esse mapeamento, ele é interessantíssimo você pensar, né, que você pode criar um mapa mesmo, porque esse material aqui, por exemplo, está no mapa, e ele fala de modo geral, ele não destaca esse ou aquele sujeito, esse ou aquela comunidade, embora ele fale, por exemplo, na gastronomia, está aqui, olha,
A culinária serrana oferece uma experiência gastronômica rica, com pratos tradicionais que vão desde quitandas locais a doces de frutas saborosos, acompanhados de fubá suado, frango com nobres, pastel folhado, queijo, entre outros. A região apresenta vários festivais gastronômicos, como o Festival da Fartura, Festival de Tira em Tira e o Festival do Frango Caipira, no distrito de São Gonçalo, do Rio das Pedras. Além disso, as feiras de agricultura familiar no Cerro Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, oferecem produtos frescos, artesanatos e uma conexão com a tradição e a gastronomia local. Você vê que é um material que tem mais um viés turístico, né? Da política turística, que também trabalha é um turismo cultural, vamos dizer assim. Eu vou levar lá para mostrar para vocês, mas isso aqui foi uma distribuição lá em Araxá que eu peguei. Fui lá em Araxá, comprei queijo do Cerro, falei, gente, comprei um monte de queijo do Cerro, mas enfim. Então, aqui, os objetivos estão aí, gente. Estão aí, ó. Tá claro. Se eu receber isso aqui, eu já vejo muita lógica. Agora tem que ver se as ações estão conectadas com esses objetivos. E às vezes vale a pena colocar num quadro, sabe? Colocar o objetivo e a ação do lado. Para esse objetivo acontecer, o que é a ação que a gente tem que desenvolver? Porque é muito comum que em projetos a gente tem objetivos, mas não tem ações conectadas, sabe? Conectadas. Ações que te possibilitam chegar a esse objetivo. Então, tá aí, cara. Olha aí. Não duvidem do que vocês estão fazendo. Quer passar um pouquinho mais? Já são 19h30. Tá. Que horas que você tem que ir? Ah, não. Vamos ficar mais uns minutinhos aqui. Tá. Tá. Aí a abrangência também foi uma coisa que a gente ficou em dúvida, né? Porque é igual você falou agora que a gente pode ser mais audacioso, porque a gente ficou pensando nas comunidades em torno de Milho Verde para ficar mais cômodo e menor. Mas aí todo mundo, né, muita gente falou, não, vamos fazer o cerro, tal, então ficou nessa coisa, porque para a gente, até assim, fazer do cerro, a gente, para escrever o projeto, a gente tem que levantar isso para a gente poder saber custos e coisas e como que vai ser, e a gente não tem esse levantamento que é um pouco mais complicado do que parece, né? Sim. Aí, só para uma pontuação com relação a isso. Pensar no cerro é pensar no município como um todo, né? Mas, evidentemente, vocês podem segmentar o esforço. Então, vamos fazer um mapeamento desses saberes e fazeres, neste primeiro momento, no universo de comunidades quilombolas. Entendeu? Pode ser um passo, pode ser um recorte. Mas aí, o que eu acho que é interessante? Vocês escreverem um projeto abrangente e adaptá-lo para os editais, entende? Porque para certos editais vai caber a pegada mais dos quilombolas. Para outros editais, outras pegadas, entendem? Então, esse projeto fica um projeto matriz, um projeto básico, um projeto mãe, que a partir dele podem ter derivações afeitas a cada tipo de edital, né? Então, tem vários editais que chamam determinada dimensão desse projeto. Ele é um projeto abrangente. Lembra daquilo que a gente falava nas nossas oficinas? Como é interessante a gente ter um projeto antes do edital? Porque quando surge o edital, a gente fala, opa, esse edital tem a ver com o projeto. Ou eu posso fazer parte do meu projeto geral, meu projeto matriz, nesse edital. Percebe? Como que as coisas vão se encaixando e vão se desenvolvendo? E aí eu acho que a opção por fazer do cerro como um todo é um recorte mais abrangente e interessante. Né? Quer passar o como? Agora estou curioso para ver o como. Mas esse como, eu não sei o que aconteceu, porque teve uma reunião que a gente fez, que aí a gente pegou todos os objetivos específicos e jogou ele aqui no como, escrito, objetivo específico. Por exemplo, esse é o primeiro, mapear e registrar as comunidades rurais tradicionais do Cerro. Aí a gente colocou ações,
materiais necessários, recursos humanos necessários, espaço necessário. A gente fez isso com cada um, mas a gente não tinha escrito ainda aqui as ações, as coisas, mas tinha todos eles aqui embaixo para a gente poder elaborar, que a gente não conseguiu, mas sumiu isso do documento, não sei por quê. Mas eu achei interessantíssimo o que vocês fizeram. Fizeram um caminho bacana. Pega o objetivo, qual que é a ação para alcançar esse objetivo? Show de bola. Fico feliz demais de ver isso. Tá. E aí depois o cronograma também a gente fez assim, né? Pensando assim, né? De mapear as comunidades, o mês 1, mês 2, mês 3, mas é isso que a gente ainda tem que adequar tudo, porque é isso, né? Se for um projeto muito mais longo, vai ser outro tipo de cronograma, né? E aí a gente fez o QUEM, né? Equipe produtora do projeto, jovens lideranças, mestre e mestre da tradição. Aí depois o orçamento é o que a gente não conseguiu, né? Assim, a gente conseguiu ter essa coisa muito do basicão ali que a gente precisa, né? Uhum. E aí é isso, aí cada coisa tem sua... Tá, não, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que vocês avançaram muito, considerando 4 encontros, a construção coletiva. Se vocês puderem avançar mais para chegar lá, tá ótimo, mas para a gente vai ser muito rico vocês poderem apresentar, né? Não vai ser um tempo tão largo, assim, tão extenso para a gente conversar sobre cada projeto, né? Porque são vários, mas vai dar uma visão panorâmica para todos nós do que está nascendo, né? E alguma troca ali. Depois a gente continua a consolidação no mês de novembro, tá bom? Beleza. Mas eu acho que estão no caminho certíssimo. Diante do tamanho do projeto, vocês avançaram bastante. Essa parte das ações que sumiu, é bom tentar voltar com ela para achar e tentar já levar, né? Porque pelo menos as ações seria interessante, porque aí tem isso, né? O encontro em que momento, em relação a qual ou quais objetivos, porque na verdade o encontro pode responder a vários objetivos também, né? Tem isso, né? Uma ação pode estar ligada a vários objetivos, né? Então, mas eu acho que está muito legal. E quando vocês me mandarem, ou se for eu que for fazer a tutoria com vocês, né? Quando vocês me mandarem, aí eu vou fazer comentários, vou fazer sugestões, tá? Até de adequação de texto, se for o caso, para que vocês deixem bem redondinho, porque na hora que chegar o edital, vamos lá tentar, né? Tentar executar esse projeto. Beleza. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de comentar? Uma que chegou. Estou ótimo, já estou tranquila, que eu já estava assim, ai meu Deus, tem que levar esse projeto pronto, meu Deus, o que vai acontecer? Não, então, mas tranquila. vai acontecer muito legal de vocês contarem isso que vocês contaram para mim aqui agora. Vocês não vão ter esse tempo todo, porque, como eu falei, né, vai ser mais panorâmico. Mas aí vocês se organizam para contar um pouco disso, né, da ideia do projeto, de como que ele nasceu, o que qual que é a estrutura dele, em linhas gerais. Aí as outras pessoas vão ter uma visão, né, de que vocês estão construindo. Então já vai ser alguma coisa interessante para todos nós. Tá bom? Beleza. Mas vocês estão bem demais, viu? Muito legal. Muito Mais legal. alguém quer falar alguma coisa aí, cara? Diane quer falar, Marli que chegou aí também. O que está aqui com o nome de Bruxos Arte, eu não sei o nome, né? Mas me desculpa aí. Fiquem à vontade, pessoal. Quero te agradecer, viu, Cláudio, pela paciência. Que isso. Por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Tamo junto. Aí a Ágata que está aí. Obrigado, Ágata. A Neidiane quer falar. Fica à vontade, Neide. Você está falando? Boa noite. É que eu entrei de penetra aí, sou de Alvorada.
E Eita, eu tenho. bacana, né, Diane? Pô, É, é por causa que como eu não tenho acesso a computadores nem nada, eu só uso o celular e moro na zona rural, eu posso levar escrito à mão? pode. Ah, Se, tá. se você não tiver, pode até contar para a gente oralmente lá como que vocês estão produzindo, né, Diane? Tá? E Ah, aí tá. a gente vê uma forma de colocar esse projeto no papel também, né, com computador e tudo mais. Pode levar escrito à mão, tranquilo. É porque aqui em Alvorada só 2 participantes, aí, como é eu e meu esposo, aí não teve mais pessoas que quiseram agrupar nós, aí que estavam participando da oficina, não teve pessoas que participaram das oficinas, aí Sim. nós, como não temos muito conhecimento, nós criamos um pouquinho de conhecimento, foi dentro das oficinas, né? Então a gente tem muita Maravilha. dúvida. Ah, então Maravilha. tá bom, obrigado. Não, não pode continuar. Eu tô, tô te interrompendo, mas assim, ô Neidiane, pode levar escrito à mão. Se você pode contar para a gente, né, lá oralmente também sobre o projeto, você e seu esposo. Todas as formas possíveis são as que nós queremos, tá bom? Tá bom, Não existe obrigado. só uma forma, não. Agora eu estou vendo, assim, inclusive vi ontem uma forma de prestação de contas, que saiu uma normativa que permite a prestação de contas de forma oral, justamente para situações como a sua, sabe? Que às vezes não tem acesso ao computador, para garantir, para promover a inclusão, a participação mesmo, viu, Neidiane? Então, sintam-se muito à vontade. Você e seu esposo serão muito bem-vindos e pode levar a mão e vocês vão contar para a gente lá como é que o projeto de vocês está sendo construído e qual que é a ideia, tá bom? Tá bom, obrigado, viu? Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Guardando vocês lá. Obrigado. Mais algum ponto? Ou a gente encerra por aqui? Acho que podemos encerrar, então. Tá bom. Gente, boa noite para vocês, tá? Parabéns aí pelo trabalho. A gente se encontra na sexta-feira, tá? Só para reforçar aqui, nós vamos começar lá sexta-feira às 19 horas, tá bom? É Aí no, vocês vão é no Instituto? Então, nós vamos encontrar no Bantu, às 19 horas, no próprio restaurante, e lá a gente vai fazer uma roda de conversa breve, né? E vocês, em seguida, vão jantar, né? Quando vocês chegarem, vocês vão chegar na Bituca, e lá na Bituca vai ter um café para recebê-los, um lanche. Aí a gente, às 19 horas, começa o nosso encontro, lá no restaurante Bantu, que é perto do cemitério. Lá a gente faz uma roda de conversa, vocês vão jantar, a gente vai jantar, eu também vou jantar com vocês, e vai ter uma pequena apresentação musical. Aí no dia seguinte a gente começa cedinho, café da manhã e começando. Tá bom? Legal. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite, então, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, viu? Até sexta. Boa noite, João. Boa noite.